Boa tarde. Vamos falarmos hoje de Ricardo Semler, um empresário de sucesso comprovado que se conhece hoje agarrado à sua guitarra e ao prazer de viver. É diferente daquele que iniciou o percurso profissional na empresa do pai. Convidamos a que venham connosco nesta apresentação, assistir àquilo que foi a vida, vivência e escolhas que contribuíram para a construção da Semco e do próprio Ricardo Semler. Ao longo desta apresentação, iremos primeiramente descrever António Semler, o pai de Ricardo, de seguida o próprio Ricardo, e depois iremos falar um pouco sobre o conflito intergeracional que existia entre ambos, bem como o início da sua gestão de Ricardo Semler. Após um momento mais comprometido, assistimos a uma reforma do grupo Semco, bem como a uma reestruturação organizacional. Depois mostraremos o cenário de cogestão que foi necessário implementar depois de uma crise de mercado. Faremos um paralelismo para ver se é replicável, o modelo é replicável na educação e iremos mostrar, portanto, o modelo da SEMCO em vigor. Portanto, começamos pelo pai de Ricardo Semler, António Semler, que deixou a Áustria antes da Segunda Guerra Mundial acabar para fazer uma nova vida na América do Sul. Aproveitou o milagre económico do Brasil para construir a empresa, sendo a maior fábrica de centrífugas para a indústria de óleos vegetais, sendo esta empresa com um legado duradouro, organização paternalista e com o tipo de liderança autocrático, ou seja, o poder muito centrado no líder. Antes de mais, Ricardo Semler, apaixonado pela guitarra, onde treinava no seu cave, nasce no Brasil no ano de 1959, com histórico de pouco aproveitamento escolar, mostrando o seu talento empreendedorista num projeto que decorreria na escola, se chamava School Snack Shop. Tirou o curso de Direito, porém com pouco aproveitamento, sendo esta faculdade centro de um movimento político contra a ditadura militar. Obrigado. Olá, eu sou Adriana Cândido e vou dar continuidade na trajetória da vida do Ricardo Semler que o Felipe iniciou. Então, em 1980, acontece um conflito geracional. Por quê? O Ricardo inicia sua carreira na empresa do seu pai, originalmente chamada de Semler Company. Essa empresa atuava no ramo de suprimentos da construção naval. Eles fabricavam bombas para o navio. Com a crise que houve no mercado, houve um embate final entre o Ricardo e seu pai. O pai percebe que realmente o filho precisava assumir a gestão da empresa. E o que acontece no início da gestão, então, do Ricardo Semler? Ele demite 60% dos principais executivos e contrata sua própria empresa para ter segurança na equipe e começa a modernizar tudo. Implanta um novo sistema rigoroso de organização. Obriga as pessoas a usar crachá, coisa que não acontecia. Cronogramas de produção, controle dos departamentos e implementação de novas metodologias. Com isso, a empresa cresce e começa a aparecer no mercado. A Semco reflete altos níveis de organização e de disciplina. Porém, uma sobrecarga enorme de trabalho acontece. E aí vem um evento marcante que muda todo o cenário. E a Soraya vai contar um pouquinho para vocês sobre esse evento. Bom dia, meu nome é Soraya. Como a Adriana disse, a que custo do sucesso em 1982 a Semler estava ocorrendo? Foi um momento de reflexão. A liderança autocrática estava a causar estragos na saúde dos seus funcionários e na empresa. Numa reunião de final de ano, o Ricardo, ao entrar numa sala de reunião, vê um rapper, um desenho, com uma foice e o sangue dos funcionários. Ele chama imediatamente um grupo para limpar isto do ar da empresa, mas é diagnosticado dois campos filosóficos dentro da empresa: a cultura controladora, que era necessária, e outra que era do ambiente da Semco sufocante. Mas o estopim foi quando Ricardo foi para os Estados Unidos visitar uma fábrica de bombas e ele cai. Ele é encaminhado para a Clínica Maia e lá, ao fazer todos os exames, todos deram negativo. E foi diagnosticado o estresse mais elevado para um jovem de 25 anos. A partir daí,
Ele, em 1984, decide fazer uma reforma radical da SEMCO. Ele contrata um novo funcionário, Clóvis da Silva Bajican, que é um sírio que está no Brasil desde os 16 anos e tem 55 anos. É formado em magistério e pedagogia. E os dois se dão muito bem e começam a retirar o controle de entradas e saídas dos trabalhadores e libera o código de vestiário. Tem o fim dos relatórios de despesas pessoais, o início da prática de estação de trabalho compartilhado. Quem chegava primeiro podia trabalhar na mesa sem ter que escolha de mesa e abolição de reserva de lugar de estacionamento. Agora o Roberto dará continuidade sobre a transformação na SEMCO. Com todas essas mudanças radicais realizadas na SEMCO pelo Ricardo Semler, agora era necessário uma reestruturação organizacional da empresa. Uma das lógicas principais que nortearam essa reestruturação foi a de uma empresa que se autogerencia, prezando muito a autonomia dos trabalhadores, dos colaboradores dessa empresa e permitindo que todos pudessem participar nas tomadas de decisões e no crescimento. A criação do Comitê de Pesquisas de Trabalhadores para Tomar Decisões foi um dos exemplos dessa transformação. Esse comitê ele tinha entre as funções a de coordenar a organização de novas fábricas, contratação de pessoal, escolha de gerentes, entre outras ações que eles tinham para o controle e também para a tomada de decisões entre os setores. Os funcionários eles passaram a estabelecer seus próprios salários e definir as responsabilidades. Isso foi algo muito tranquilo para todos, porque as finanças da empresa da SEMCO elas eram claras para todos, eram abertas, todos podiam entender claramente como as finanças da empresa estavam. Então era muito simples para eles definirem isso. Até mesmo se alguém decidisse um salário muito mais alto, isso era raríssimo, podia-se entender qual que era a lógica, qual que era o entendimento dessas pessoas com relação ao seu trabalho. Os prêmios e o crescimento foi algo natural que veio em 1989, mesmo numa época de crise econômico-financeira, político-financeira no Brasil. A SEMCO registra uma das maiores taxas de crescimento no país, ganha prêmios, e uma das coisas que é muito claro são os resultados que nós temos com essa transformação. As vendas de 4 milhões em 1980 vão a 35 milhões 7 anos depois, com um aumento de 1 para 6 fábricas, de 100 funcionários para, então, 830 funcionários na empresa. Olá, eu sou Francisco Wichert e vamos dando sequência. Atenção! Inovação requer agilidade, tomada de decisão e mudanças rápidas pelos líderes. Isso foi visto na prática em 1990-91, quando o mercado brasileiro entrou em grave crise econômica e a SEMCO teve queda nas suas vendas na ordem de 40%. Esse novo modelo teve que ser repensado em uma cogestão com os trabalhadores da SEMCO, onde todos entraram em ação, nos contratos internos e externos. Os funcionários tiveram redução da ordem de 30% dos seus salários, perdas de benefícios, a autogestão da fábrica toda e os seus serviços passaram a ser feitos internamente, lanchonetes, cuidados com a limpeza das instalações, manutenção, tudo feito pelos funcionários. As decisões negociais passaram a ser junto das gerências, que também tiveram a queda dos salários de 30% dos gerentes. Então, todas essas decisões conjuntas elevaram uma grande poupança, que gerou lucro. E essa distribuição foi repensada e repassada para a compensação da redução dos salários. Essa mudança, no momento de crise, funcionou tão bem que a partir do 3º mês os salários já tinham sido todos repostos às suas perdas. Então isso vem a confirmar que um grande líder faz toda a diferença dentro de uma empresa. A tomada de decisão rápida é todo o diferencial em momentos de crise em que pode depender o sucesso ou o fracasso de uma instituição. Bom, seguimos agora com a Ana Lopes, dando continuidade. Obrigado. Olá, eu sou a Ana Rita e vou-vos falar de uma outra faceta de Semler.
Sendo Ricardo um homem que não se nega a desafios, ele decide dar um segundo salto de fé e testar o seu modelo de liderança através da Lumiere School. Em 2014, num contexto educacional de participação democrática, através de técnicas de ensino inovadoras, onde os alunos escolhem os temas de aula democraticamente, apoiados por tutores responsáveis pelo seu acompanhamento nas rotinas diárias e por mestres especializados nas áreas que decidirem aprender, com os quais se conectam através de plataforma informática. Por exemplo, um cozinheiro pode ensinar matemática através de porções, auxiliando os alunos na aquisição de conhecimento num conceito de interdisciplinaridade, onde a medição de resultados é feita por observação das metas ultrapassadas, em contexto de vida real. As avaliações, sejam elas dos alunos em relação aos conteúdos, como um diário de bordo, e entre colegas de forma anónima, cruzadas com a avaliação do mestre perante um desempenho do aluno nas tarefas desenvolvidas, formam um desenho do que o aluno aprendeu ou não. Em suma, confiar empaticamente nas habilidades e capacidades de escolha do outro, respeitando a sua singularidade e o seu percurso, na expectativa que estes alunos do Lumiar, ao ingressarem no mercado de trabalho em adultos, sejam profissionais altamente qualificados e se sintam concretizados e no bom caminho. Ricardo e a esposa pretendem levar este conceito de liberdade e democracia às escolas numa parceria público-privada. À data, este modelo já está difundido em alguns países nos vários continentes. O modelo SENCO em vigor passa pelo desafio de aumentar a produtividade, encontrar a melhor combinação de posto-trabalhador. Para isso, eles solucionaram o seu problema com uma maior rotatividade, com avaliação e contratação de chefias por parte dos trabalhadores. Por planos abertos de setores de trabalho, numa função de open space, sessões de trabalho abertas a qualquer trabalhador, para que se possam tomar todas as decisões colaborativamente. Portanto, é um sistema de modelo colaborativo que funciona para a maioria. Bom, para finalizar a nossa apresentação de um líder do futuro, deixamos uma frase para reflexão dita por Ricardo Sandler em 2014, onde ele diz: "Acredito na democracia no local de trabalho mais do que nunca. Os princípios que utilizei na educação e nos hotéis só poderiam ser idênticos ao que usei na SENCO, porque se relacionam à maneira pela qual as pessoas interagem para fazer uma organização avançar. O dinheiro e o lucro são apenas duas consequências desse processo." Bom, convidamos todos a acessar o QR Code com mais conteúdos e, em nome do grupo, agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.